Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje o assunto do dia é sobre o transtorno de borderline. Espero que gostem do assunto de hoje. Olá, me chamo Alexandra Osório. Somos acadêmicas da terceira fase do curso de Psicologia da Unifacvest. Como contribuição aos estudos da disciplina de Teoria da Personalidade, mais especificamente ao tema relacionado ao transtorno de personalidade borderline, classificado pelo CID-10 F60.3, iremos entrevistar o professor e pesquisador João Vilmar da Costa. Ele que é formado em Neuropsicologia Organizacional, Neuroprogramação e Neurofeedback, formado em Psicologia Anomalística, especialista em Psicologia Institucional, especialista em Estudos da Consciência com ênfase na psicologia, especialista em Psicologia Transpessoal, área onde desenvolve pesquisas experimentais atualmente. Olá, eu me chamo Tainara, sou acadêmica do curso de Psicologia. Professor, onde é mais frequente o transtorno de borderline? Boa noite, acadêmicos da terceira fase. Me chamo João, sou professor e pesquisador de fenômenos anômalos. Respondendo à pergunta da acadêmica, onde é mais frequente o transtorno de personalidade borderline? Antes da resposta, gostaria de citar, segundo o DMS-4, o que é transtorno de personalidade borderline. É um padrão invasivo de instabilidade nos relacionamentos interpessoais do indivíduo, da sua autoimagem, dos seus afetos e uma acentuada impulsividade. Isso tem início no começo da vida adulta e estará presente em uma variedade de contextos da vida do indivíduo portador deste transtorno. No que diz respeito aonde, dados nos mostram que dos transtornos de personalidade diagnosticados, de 30% a 60% deles são borderline. Outro dado interessante, desta quantidade de transtornos borderline identificados, 75% dos casos acometem principalmente a população feminina, ou seja, as mulheres são mais afetadas por este transtorno. Outro dado interessante, é muito mais comum encontrar transtorno de personalidade borderline entre familiares de primeiro grau. Quando um psicólogo recebe um paciente já com diagnóstico definido em seu consultório, é bem provável que familiares deste paciente também tenham ou sejam acometidos desse transtorno. A diferença é que alguns podem já estar percebendo de imediato os sintomas equivalentes, alguns dos sintomas vão se manifestar a médio ou a longo prazo. Olá, tudo bem? Meu nome é Aimee Vitória Souza, sou acadêmica de Psicologia da Unifacvest. A minha pergunta para o senhor é: quais as dificuldades intelectuais de quem tem o transtorno de borderline? Respondendo à acadêmica, pessoas com transtorno de personalidade borderline podem desenvolver uma dificuldade intelectual? A resposta é sim. Normalmente está associado ao transtorno de personalidade borderline, o transtorno de déficit de atenção e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lembrando que o transtorno de déficit de atenção e o transtorno de déficit de hiperatividade, dentro das neurociências, é o resultado de um conjunto de redes neurais contidas no indivíduo que o colocam numa condição diferenciada. Se essas redes neurais ou esses dois transtornos não forem tratados, eles vão se intensificar, vão consolidar essas redes neurais e poderão criar outras redes neurais, deflagrando outros processos, até mesmo processos psicopatológicos, ou transformando em doenças variadas não só a nível intelectual, mas a nível biológico e fisiológico. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Guerino, sou acadêmica do curso de Psicologia da Unifacvest. Minha pergunta seria:
Como lidar com uma pessoa que tem o transtorno de borderline? Respondendo à pergunta da acadêmica, como lidar com uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline? Primeiro, usar as metodologias que são sugeridas. Segundo, entender que é extremamente difícil lidar com uma pessoa portadora desse transtorno, tendo em vista que eles são instáveis, que eles são muito voláteis e mudam muito a sua opinião. Um paciente pode, num primeiro momento, se aproximar do psicólogo que está tratando ele e, num segundo momento, se afastar-se completamente, tirando do profissional da área da saúde mental a condição, às vezes, de usar as ferramentas. Uma sugestão que nos é dada é estar constantemente estudando a respeito destes temas e de como proceder. Cito as neurociências, ensaios, amostragens e algumas pesquisas que estão em andamento, vêm sinalizando uns resultados bastante significantes no que diz respeito ao tratamento deste transtorno, bem como de outros transtornos tão incapacitantes quanto esse. Olá, me chamo Alexandra Osório, sou acadêmica da terceira fase do curso de Psicologia da Unifacvest. Gostaria de saber se, a partir das características do transtorno, uma pessoa com borderline pode desenvolver quais sintomas ao longo da vida? Respondendo à acadêmica que nos pergunta quais as características a serem desenvolvidas ao longo da vida de um portador de transtorno de personalidade borderline. O indivíduo já pode ter essas características em si ou vai desenvolvê-las ao longo da vida. Algumas delas. O indivíduo faz um esforço frenético para evitar um abandono real ou imaginário. Não existir essa possibilidade, mas dentro dele existe esse medo que ele seja abandonado. Outra característica, os relacionamentos interpessoais são instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos da idealização de si mesmo e de desvalorização de si mesmo. Outra característica, uma perturbação da identidade. Existe uma instabilidade acentuada e resistente da autoimagem do indivíduo. Outra característica, impulsividade, em pelo menos duas áreas potencialmente prejudiciais à própria pessoa. Gastos financeiros excessivos, como exemplo, sexo em excesso, abuso de substâncias químicas listas ou não listas, direção imprudente, compulsividade. Outra característica, recorrência de comportamentos. Gestos ou ameaças de suicídio são utilizados por esse indivíduo para gerar a quem está à sua volta uma condição de permanência ao lado do mesmo. Outra característica, instabilidade afetiva, devido a uma acentuada reatividade do humor. Ou seja, a pessoa não consegue deixar claro alguma demonstração de afeto por si mesmo ou por quem está à sua volta. Uma outra característica que é comum encontrarmos no indivíduo portador de TPB é sentimentos crônicos de vazios. A pessoa pode ter o necessário para estar bem consigo mesmo, mas nada lhe preenche. E muitas vezes esse vazio ele pode crescer e a pessoa vai tentar buscar várias formas de compensar. Entra aí a lei da compensação. Lembrando que a lei da compensação está extremamente associada à compulsividade. Compensar algo é agradável, mas quando se torna exagero já é compulsão. Outra característica do portador de TPB, a raiva inadequada e intensa, ou então uma dificuldade em controlar esta raiva. Acontece algo com a pessoa que para qualquer outra pessoa seria simples, para o portador de TPB é motivo de uma explosão sem controle. Uma outra característica bem marcante, uma ideação paranoide, transitória e relacionada aos estresse e aos severos sintomas dissociativos.